E aí galera, beleza? Me chamo Arthur Ribeiro, sou desenvolvedor de software há 6 anos, mais ou menos. Eu vim trazer um pouco de conteúdo aqui para vocês. Eu vim falar aqui de Redux, da arquitetura Redux, como que ela funciona, quais são os seus conceitos, né? A sua Triforce tão famosa, e como que a gente implementa ela no Angular, utilizando o NGRX. E nesse vídeo eu também vou trazer um exercício bem legal, onde a gente vai simular a chamada de uma API e mostrar o poder do Redux, como que ele controla o estado da sua aplicação. Então, bora lá. Aqui vou ter uma apresentação aqui sobre o Redux, vou dar uma breve explicação e explicar as suas principais características. Imagine o seguinte problema, galera. Você possui uma view que pode atualizar a um módulo. E esse módulo atualiza outro módulo, o qual atualiza outra view, que poderia atualizar o mesmo módulo. Olha que confuso isso daqui. Se você não prestar atenção nesse enunciado, você vê que é confuso pra caramba. E como a gente fala de aplicações grandes, né, que tendem a escalar muito, isso acontece na vida real. Já trabalhei em projetos que era uma loucura esse tipo de coisa. E provavelmente você vai ficar louco e vai perder algumas horas da sua vida tentando resolver problemas desse tipo. E você não sabe o que está acontecendo. A sua aplicação está lenta, ela está com problemas crônicos e por aí vai. E se você já passou por alguma situação dessa, já deve ter se perguntado, como que eu evito esses tipos de problema no futuro? A resposta é o Redux. Quando desenvolvemos aplicativos single page em JavaScript, a gente sempre tem que lidar com o gerenciamento de estado. E administrar o estado de uma aplicação não é uma coisa fácil, é uma coisa crítica. Que se você não tem uma boa administração desse estado, você coloca toda a saúde da sua aplicação em risco. Por causa desses problemas, que a equipe de desenvolvimento do Facebook criou o Flux. E o que é o Flux? Flux é uma arquitetura de interfaces que o Facebook utiliza para criar suas aplicações. O Flux, ele complementa os componentes que podem ser combinados em uma interface, fazendo-os utilizar um único fluxo de dados unidirecional, que é isso daqui. Eu não vou entrar em tantos detalhes nesse diagrama, que a gente vai ver isso aqui na prática. Legal? Tá, eu falei para vocês do Flux. E o Redux? Redux, por sua vez, segundo o criador Dan Abramov, não é diferente do Flux. No geral, os ambos possuem a mesma arquitetura, mas o Redux é capaz de eliminar algumas complexidades que existem no Flux. Flux, fundamentalmente, ele não é diferente que o Redux. Redux só torna as coisas um pouquinho mais fáceis. Ou seja, o Redux abstrai a arquitetura do Flux por uma forma com uma menor complexidade. Legal? E aí, qual que é a Triforce do Redux? O que sustenta o Redux? O Redux ele é composto de 3 princípios que formam o conceito dele. Quais são eles? Um único ponto de verdade, ou seja, todo o estado da aplicação é mantido em apenas um único objeto, chamado Store. Segundo, o estado é imutável. O estado da aplicação é inalterável. A única maneira de afetar o estado é por uma action, com a mudança. Legal? As mudanças são feitas apenas por funções puras, reducers, que recebem as actions emitidas e aplicam-nas ao estado, sempre retornando um novo estado. Ou seja, o estado só tem um único ponto de verdade, o estado é imutável, o único jeito de afetar o estado é chamando uma action, e as mudanças são apenas feitas por funções puras, que são os reducers, que eles recebem as actions emitidas e aplicam ao estado, sempre retornando um novo estado. O estado é imutável. Legal? Então, teoricamente, né,
O Redux seria um computador de estado geral para a sua aplicação. O Redux basicamente é dividido em 3 partes: Store, Reducers e Actions. Legal? O Store é o nome dado pelo Facebook para o conjunto de estados da sua aplicação. O que é o Store? A gente vamos pensar num grande centro de informações que possui a disponibilidade entre receber e entregar exatamente o que o seu componente requisita. Tecnicamente, o Store é um grande objeto de JavaScript que possui todos os estados dos seus componentes. Legal? Os Reducers, cada dado da Store deve ter o seu Reducer. Ou seja, cada dadinho que você vai guardar na Store vai ter um Reducer que é responsável por aquele seu dado. Exemplo, o dado User teria o seu Reducer chamado User Reducer. O Reducer ele é encarregado de lidar com todas as ações, com algum componente pedindo para alterar algum estado da Store. Ou seja, o seu componente vai emitir uma ação e essa ação, quem vai ser responsável de escutar essa ação e alterar o seu Store é o Reducer. Legal? As ações, agora por si só as Actions, né? As Actions, elas são responsáveis por requisitar algo para um Reducer. Elas devem ser sempre funções puras, ou que falando de uma forma mais leiga, elas devem enviar apenas os dados ao Reducer, nada além disso. Então, quando a gente dispara uma ação, a ação é só um gatilho que vai levar os dados que você está emitindo para o seu estado novo para o Reducer alterar. Por isso que ela é uma função pura. Falando de uma forma bem leiga mesmo, quem vai tomar conta da regra de negócio é o Reducer. As ações só vão ser responsáveis para emitir aquilo que você está enviando do seu componente para o Reducer. Legal? E como que a gente implementa o Redux no Angular? A gente utiliza uma biblioteca chamada NGRX. O NGRX ele consiste dessa arquitetura. Primeiramente, que a gente falou, ele tem um grande store, tá? Ele tem um grande store que é o objeto JavaScript que vai manter todo o estado dessa aplicação. Legal? Aqui eu tenho o componente. Vamos pensar que o componente ele requisita um dado do seu store, ele seleciona um dado do seu store. Então, por exemplo, eu tenho o usuário que está salvo no store e eu quero listar o nome do usuário. Como que eu faço isso? Eu utilizo o seletor. O seletor, ele basicamente é ele que vai ser responsável por selecionar o dado no store e jogar para o componente. Eu gosto de brincar que o store é um grande base de dados da sua aplicação. E o seletor é o select que você está fazendo nessa base de dados. Eu gosto de trazer essa analogia e toda vez que eu trouxe essa analogia, quando eu estava tentando ensinar Redux, nos lugares onde trabalhei, a galera conseguiu pegar isso bem legal. Beleza. Agora vamos imaginar que o usuário ele vai ser alterado pelo seu componente. Então eu vou alterar o nome do usuário. E como que eu faço? Como que eu falo para o meu store que eu estou alterando o nome desse usuário? Então o componente ele vai emitir uma ação. Essa ação vai transportar esse novo nome do usuário para o Reducer. O Reducer vai executar essa lógica e vai devolver um novo estado para o store, fazendo assim a mudança no store. Legal? Agora eu quero, por exemplo, listar dados complementares do usuário utilizando uma API. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente trata de um conceito chamado effects. O que são effects? Effects são efeitos colaterais. O Reducer, ele não liga para que você vá lá no serviço, na API, fazer a chamada. Porque isso não faz, a API não faz parte do seu estado, da sua aplicação. Então, como que eu trato esse tipo de coisa no NGRX, no Redux, né? Então, o componente ele vai disparar uma ação. Essa ação é a ação de listar dados. Essa ação ela tem um efeito colateral, então ela tem um efeito colateral. O que é esse efeito colateral? O efeito colateral vai no service, vai requisitar os dados da sua API, a API vai devolver para o seu service,
o seu service vai devolver para o efeito colateral, e esse efeito colateral vai emitir uma nova ação de dados listados com sucesso, e vai enviar para o reducer, e o reducer vai pegar e criar um novo estado com esses dados que você requisitou. Ou seja, toda ação, a ação, ela pode ter uma reação. Essa reação, ela devolve uma nova ação. Então, eu vou disparar uma ação de listar dados, vou no efeito colateral, o efeito colateral vai disparar a chamada para o serviço vai me devolver, e o efeito colateral vai me devolver uma nova ação de dados listados com sucesso. A gente vai ver isso na prática. Legal? Isso aí. Agora, vamos ver na prática mesmo, tá? Como que a gente cria essa aplicação Angular utilizando Redux, arquitetura Redux. Primeiramente, né, eu vou usar aqui, ó, o Angular 2+. Se eu não me engano, estou com a versão 8 aqui na minha máquina, podemos até ver. Version. Legal, versão 8.3. Então, eu vou primeiramente criar um projeto. Vamos chamar aí de, como a gente está no período de quarentena, vamos criar um projeto chamado COVID-19, onde eu vou listar dados de uma API do COVID-19. Legal? Então, eu vim aqui, ó, cd, documentos, aí vou criar uma pasta, vídeo, aula, cd, vídeo, aula, e vou executar esses simples comandos aqui, ng, new, COVID-19, legal, e vou dar enter. Eu vou usar rota. Para esse projeto, como um projeto simples, eu não vou usar rota. Também não vou usar SSS, geralmente eu uso mais o CSS, mas eu vou utilizar SSS porque eu só vou mostrar a arquitetura do Redux. Legal? Ele vai criar aqui o projeto. Legal. Aqui instalou as dependências já. Vou entrar no meu projeto. Para essa videoaula eu vou utilizar o Visual Studio Code para fazer o desenvolvimento da solução. Legal? Eu vou jogar para cá, te dar uma organizada aqui. Prontinho. Opa, não. Legal. Está aqui no projeto. Então ele criou aqui na arquitetura do Angular. Legal? Aqui eu tenho meu módulo, tenho meu componente e por aí vai. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou dar um npm install @ngrx store. Opa, install tá errado. Vou instalar também o NGX Effect e para ser um pouquinho mais rápido, vou instalar também o NGRX Store DevTools. Legal? Está instalando. Legal. Vou executar o comando ngserve para ver se está tudo certo na minha aplicação. Está compilando. Localhost 4200, port default aí do Angular, e voilá, o projeto está criado e funcionando com a homepage que o Angular nos dá quando a gente cria o projeto. O que eu vou fazer primeiramente? Vou apagar tudo isso aqui, ó. Não quero nada disso, tá? Vou criar aqui no meu terminal um componente chamado G de generate, C de component, chamado aí de home, só para manter o padrão. Legal? Vou dar o ngserve de novo.
Se a gente verificar aqui no Injap ele criou toda a estrutura do componente Angular já aqui. Então tem o home, tem o HTML e por aí vai. Deixa eu fechar tudo. Legal? Aí agora eu vou fazer alguns imports aqui no meu app module, que é para importar o NGRX e para importar o store DevTools. Legal? Eu vou vir aqui então, vou falar store. Store module. Vamos ver se o autocomplete funcionou. Não funcionou, então vou vir aqui. Import. Store module. From @ngrx store. Legal? Importei o store module da minha aplicação, ponto for root, tá? Por enquanto a gente vai passar um objeto vazio, mas a gente vai ter que revisitar aqui, e vou importar também o meu, por enquanto aqui, o meu store module, store DevTools module from. Legal? Vamos ver quem é o from. O from é o também NGRX store DevTools. Legal. E vou importar ele aqui nos meus imports do Angular, tá? Ponto instrument, legal? Aqui, max age 25. Vou explicar logo o que é isso. Environment.product, tá? O que é o store DevTools module? Para nos auxiliar a criação, né, de aplicações Redux, a gente tem um DevTools bem legal que eu recomendo para todo mundo usar, que é só você vir aqui no extensões do Chrome, né? Você vê aqui extensões, Chrome, legal? Você entra no site lá, e aí você coloca Redux e instalar esse carinha aqui como extensão. Ele é o carinha que vai nos auxiliar aí para debugar nosso estado com o Redux. Legal? Ele está dando aqui um erro. Vamos recompilar de novo. Vamos ver por que está dando um erro. Deixa eu fechar isso daqui. Está recompilando. Ah, verdade, a gente já pagou tudo, né? Legal, agora vamos lá. Vamos ao que interessa. Aqui no meu app, eu vou criar uma nova pasta chamada Reducer, tá? Legal? Dentro dessa pasta, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo chamado aqui covid19state.ts, legal? Quem é esse o que eu vou colocar nesse arquivo covid-state19? Eu vou criar uma interface que vai ser o nosso responsável aí pelo nosso estado do covid, lá do meu Redux. Então eu vou ver, ó, interface, legal? covid19 state, tá? Eu vou criar uma variável aqui chamada data, que ele é n. Não vou ficar focando muito em tipagem agora, que eu só vou mostrar em tudo esse vídeo, é só mostrar a arquitetura do Redux na prática. E vou criar uma variável chamada loading do tipo boolean. Legal?
Beleza, criei a interface do meu estado, então meu COVID-19 state vai ser representado por essa interface. E vou criar uma constante aqui chamada initial state. Que initial state? Ele é do tipo COVID-19, o data é igual a vazio, tá? Opa, faltou um igual aqui. E o meu load vai ser falso. Legal? Isso aqui vai ser, essa initial state vai ser usada para o Redux para assumir o primeiro estado da minha aplicação. Então, sempre no Redux eu tenho que falar qual que é o estado inicial da aplicação. Legal? Logo em seguida, eu vou criar um outro arquivo chamado covid19actions.ts. Nesse arquivo, ele vai conter as ações necessárias para eu executar a listagem dos meus dados da minha API. E quem são essas ações, né? Então, é o getCovid e o getCovid19 success, que você vai ver por que a gente está criando daqui a pouco essa getCovid19 success. Então, primeiramente, eu vou vir aqui dar um import chamado createAction, tá? From @ngrx store, tá? Então eu vou criar uma constante aqui, export const get covid 19 data, legal? Que ela vai ter chamar a create action. Por padrão, a gente sempre coloca o nome do reducer aqui entre chaves e o nome da ação, get covid 19, legal? Então, isso aqui é muito importante, porque isso daqui ele vai usar como ID da ação. E se você tiver, e se esse ID aqui na sua aplicação inteira, isso não só no seu reducer, mas sim na sua aplicação inteira, não for única, esse ID vai dar um problema do caramba e você vai se perder na hora de estar executando a sua aplicação. Já aconteceu isso várias vezes comigo e não é legal descobrir que era por causa disso. Então a gente sempre tem que se atentar que aquele ID é único para todas as ações que a gente está criando. Logo em seguida eu vou criar aqui, vou até copiar isso daqui, né? Copiar essa estrutura aqui. A get covid19 success. Vocês vão entender por que eu estou criando essa ação também. Só que essa ação ela tem um porém. Essa ação ela recebe também um payload. Então a sua ação pode ter ou não payload. Então quem é o meu payload da minha ação? É o data. Então eu vou retornar aqui, tá? O data do dados quando retornar. Logo vocês vão entender o getCovidData19 success com um efeito colateral. Legal? Qual que é o próximo passo aí que a gente tem que fazer? A gente tem que criar agora o reducer. Legal? Então eu vou vir aqui no meu reducer chamado getCovid19 reducer, tá? Dentro desse cara eu vou importar uma função chamada createReducer, tá? Vou importar também um on, vocês vão entender por quê, do @ngrx store. Legal? Importei esses caras e vou criar agora o meu reducer em si. Então eu vou fazer const, tá? Underline covid19 reducer é igual a create reducer, tá? Quem que ele pede aqui, ó? Tá vendo que ele já pede o meu estado inicial? Então eu vou importar o meu estado inicial, initial state.
Então ele lá do meu estado lá, eu não criei aqui no estado inicial a constante. Então você pode ver quando que eu crio o meu reducer, ele pede o estado inicial. Legal? Beleza. Aí, qual que é o segundo parâmetro aqui que ele pede? Ó, se você for ver, ó, ele pede aqui um array de ohms, tá? Legal? Quem que é esse cara aqui, né? O que é esse cara? O ohm, ele é responsável por eu adicionar a minha ação àquele reducer. Então, eu tenho que registrar a minha ação aqui, né? Quem que eu registro aqui no ohm, então? Então, primeiramente, eu vou registrar aqui o getCovidData. Legal? Vou importar ele também daqui. E quando eu chamar essa ação, eu basicamente vou retornar um novo objeto a partir do antigo, usando essa função object_assign, legal? Passando o meu state e falando que loading é igual a true. Com isso, quando eu chamar essa ação, getCovidData, eu só vou alterar o meu loading igual a true. Legal? Por enquanto a gente vai registrar essa ação, depois a gente registra outras ações. E aí, eu vou criar aqui um export function, tá? Chamado, vou até copiar aqui tá reducer, aqui é reducer. Vou até copiar o nome aqui, ó. Covid-19 reducer, legal? Que recebe um state, uma action, tá? E vou dar um return. Quem que eu vou retornar? Esse carinha aqui, o Covid-19 reducer. Não, state, action. Legal? Agora, eu vou registrar esse reducer no meu app model. Legal? Como que eu faço isso? Então, eu venho aqui no meu app model. Você lembra que a gente colocou for root aqui? Então, eu vou criar aqui, ó, um covid, tá? 19, beleza? É igual a quem? A covid 19 reducer. Vamos importar ele. Opa, não encontrou. O que vai fazer? Vai copiar aqui e vai executar o import na mão mesmo. Dá um import aqui. Bom. Beleza? Aqui. src barra app barra quem que eu vou importar o meu reducer barra covid 19 reducer. Legal? Deixa eu só fazer aqui uma coisa para ficar mais legal. Ponto barra ponto barra reducer. Legal? Importei aqui, registrei o meu reducer na aplicação. Legal? E aí, o que eu vou fazer, né? Eu tenho aqui o meu componente, né? O home, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse app home aqui, vou vir aqui no meu HTML, vou jogar ele para cá, legal? No meu app component, minha home, tá? E vou aqui no meu componente agora importar um cara chamado store do reducer. Então eu tenho ele copiado aqui para facilitar as coisas. Beleza? Importei. Vou injetar a dependência store aqui no meu constructor. Então eu vou criar aqui, ó, private store tipo store, tá? Quem que ele vai? É store do quê?
do meu COVID-19 state. Legal? E aí, quando eu iniciar a aplicação, o componente, né? Eu vou dar this.store.dispatch, tá? Quem que eu vou despachar? O meu get COVID-19 data. Fecha parênteses. Legal? Importou aqui. Então, quando eu iniciar meu componente, eu vou despachar a minha ação. Vamos ver se isso aqui funcionou? Vamos ver se não tem nenhum erro aqui. Não tem nenhum erro. Você lembra do nosso DevTools? Vamos ver no DevTools como que é legal aqui? Se ele chamou a ação. Opa, ele não chamou a ação. Vamos ver o que está acontecendo. Então, aqui Ctrl+R. Aqui é o DevTools. Vou demitir aqui que não precisa. Ele não chamou a ação. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Beleza. Dispar e tal. Get COVID-19. Coloquei no reducer aqui. Legal. Passei meu estado inicial. E no meu app model eu dei um for root aqui. Deixa eu ver se é. Ah, isso aqui está acontecendo direto. Ele não está compilando na minha máquina. Não sei porquê. Só é uma coisa que tem que resolver logo. Compilar de novo. Ah, agora sim. Vamos ver? E aí ele executou aqui, ó, tá vendo? Legal que ele mostra o antes, depois, então aqui ó, no init, qual que era o estado dele, né? Só tinha aqui, ó, tá vendo? Quando iniciou a aplicação, init do NGX Store, tá o loading falso e o data vazio. Então eu chamei o get aqui, e aí como que ficou o meu estado? Opa. Load igual a true. Legal que ele tem várias visões aqui diferentes. Aí o diff, né, era de falso para true, eu terei o load, então funcionou aqui a chamada da ação. Agora vamos revisitar aqui o que a gente fez. Então, primeiramente, a gente criou as ações. Depois, a gente criou o reducer. Aqui, lembrando que a gente declarou estado também, tá? A gente registrou essa ação no reducer e falou assim, ó, pro reducer. Quando eu me executar a ação get COVID-19 data, eu vou alterar o estado falando que o meu loading é igual a true. Legal? E aí automaticamente, quando eu chamei no manager init aqui no meu home component o store.dispatch get COVID-19 data, ele automaticamente já chamou a minha ação e alterou o meu estado de loading para true. Legal? É assim que mais ou menos funciona o reducer. Agora vamos entender a questão do efeito colateral. Como que eu faço uma requisição em uma API? Então, para simular aqui uma API, eu tenho um arquivo que eu vou até disponibilizar no Git do GitHub e coloco aqui na descrição do vídeo. É um JSON que simula alguns dados aí do que eu busquei aqui do COVID-19. E eu tenho esse arquivo aqui, onde eu vou colar? Eu vou aqui em assets mesmo, aqui ó. Legal? Eu vou colar ele aqui ó. Pum! Aqui está um JSON aqui ó, com alguns dados, né? Então tem Brasil, tem... Opa, no Brasil tem bastante. China, Itália, um dataset bem legalzinho aí, eu dei uma cortada aí nesse dataset só para listar. E aqui estão os dados que a gente vai simular a API. Legal? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar um serviço. Como que eu crio um serviço aqui no Angular? Então eu vou vir aqui, ó, que é generate s de serviço. Aí eu vou criar aqui, ó, services, para ele criar já a pasta, chamada COVID-19. Ele está criando aqui, beleza, criou aqui, ó. Então, aqui na nossa aplicação, já pode verificar aqui, ó, que ele criou aquele do service aqui, ó, o COVID-19 service, tá? Aqui eu vou fazer, eu vou pegar esse serviço aqui no meu app model e vou falar que ele é um serviço nosso. E importar aqui no providers. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui no serviço, peguei o nome dele e no meu app model importei aqui no meu providers. Legal? Aí, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai criar aqui, vai importar aqui um cara chamado HTTP client
FTP Client Model. Só deixa eu pegar aqui só. FTP Model. FTP Client Model. Às vezes não sei o que acontece com esse dois de code, que às vezes funciona o auto-import e às vezes não. Legal? Importei aqui o módulo de HTTP. Legal? Aqui no meu serviço, o que eu vou fazer aqui no meu serviço? Eu vou criar uma função chamada getCovidData. Covid-19 Data. Então, eu vou criar aqui a função getCovid19 Data. Legal? Beleza? Antes de terminar essa função, eu vou importar aqui, ó, também um cara chamado HTTP Client e vou injetar esse HTTP aqui. Deixa eu private, tá? Legal? Injetei o HTTP. E aí, quando me chamarem essa função, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return diz ponto HTTP, que é o carinha que a gente injetou, a dependência, get, legal. Aqui eu vou pegar e vou passar o caminho do meu assets, que assets barra covid19 JSON. Eu estou simulando a chamada de uma API. Como não tem uma API aqui, então o que eu fiz? Eu coloquei aqui no meu assets o arquivo covid19 JSON, tá? E estou passando o caminho do assets e o nome do JSON para que ele faça essa requisição. O navegador, o Angular, vai conseguir resolver isso daqui. Legal? Criei aqui a chamada, a ação. E como que eu faço a ação? Criei aqui o serviço, criei a função para chamar. E legal, como que eu faço a chamada no Redux para o servidor? Você não tinha me falado ali na apresentação que o Redux não se importa com esse tipo de coisa? Ela chamar no servidor? É isso mesmo. Então, para que isso funcione, eu vou vir aqui, vou criar um arquivo chamado covid19 effects. Então, eu vou aqui dentro de Reducer, tá? Então, eu vou criar esse cara aqui. Esse cara, eu já vou importar algumas coisinhas que eu preciso, tá? Opa, esse aqui eu não preciso, esse daqui por enquanto. Aí, eu vou falar aqui, ó, @injectable, beleza? Tem dois injectable aqui. Export class covid 19 effect. Legal? O covid-19 effect, ele tem aqui, ó, opa, tá errado aqui o class, ó. Ele tem aqui um constructor, tá? Esse constructor, eu vou injetar como dependência dele aqui o action, os pontos actions, e vou injetar também como dependência o serviço que a gente acabou de criar, que é o covid-19 service, e vou importar ele aqui. Opa, não sei por que esse cara não funciona de vez em quando. Eu vou vir, vamos ver se está certo o nome. Opa, agora está certo. Ele não está portando, tem que portar na mão. Import service from ponto/barra service barra covid19 service, e vou passar aqui. Legal? Injetei. Opa, não tá legal. Volta aqui, pronto, agora sim, injetei aqui os caras. Legal? E aí eu vou criar um efeito colateral para minha ação. Como que eu crio esse efeito colateral? Simples. Então, get covid-19 data effect, tá?
O padrão é observable, então o padrão a gente coloca os observables sempre com o cifrão no final. Vou chamar a minha ação createEffect, onde eu passo aqui uma função e retorno dis.action.pipe. Deixa eu dar aqui uma quebradinha. Legal. Jogar pra cá. Dar um format document, vai ficar mais legal. E fala assim, ó, off type get covid-19 data. Importou aqui já a minha ação, né? Então, o que eu estou falando? Esse efeito colateral será executado quando eu executar a minha ação get covid-19 data. Legal? Beleza. Agora eu vou fazer a chamada da minha API. Como que eu faço isso? Beleza, deixa eu dar aqui um formatadinho bonito. Então eu vou dar um merge map, que eu vou mergear dois observables, tá? Nesse observable eu vou vir aqui uma ação. Eu vou falar assim, ó, dis.covid19 service.get covid19 data. Legal? Então eu vou chamar aqui o meu serviço, onde ele me retorna um observável também, e eu vou dar um ponto pipe também aqui. No pipe eu vou chamar aqui a função map, onde eu vou transformar a resposta do meu serviço, tá? E vou falar que o response da minha requisição, ela vai ser passada aqui no get covid19 data success, e passa aqui a ação e passo o res. Opa, tá eu aqui. Opa, aqui tá errado também. Legal. Vamos ver o que está acontecendo. Action 3. Aqui tá certo. Certo. Opa, tá faltando parênteses. Sempre me perco nesses parênteses aqui. Legal? Então, o que eu estou fazendo aqui? Então, quando eu chamar a ação da dispatch no get covid19 data, eu vou executar esse efeito colateral. E aí, eu vou mergear dois observables, que o get covid19 data ele me retorna o observable da minha chamada do dis.xcp.get. E vou retornar no final dela, vou transformar o resultado dela em uma ação, que é o get covid19 data success, passando no response com o parâmetro de ação, que é o payload que a gente declarou aqui na ação. Tá? Legal. Agora, para que isso tudo funcione, eu tenho que registrar esse efeito colateral no meu app módulo. Como que eu faço isso? Então, eu venho aqui, ó, dou effect module, tá? Importa aqui do ngrx effect, legal? Vamos só trazer ele aqui para cima para ficar organizado. ngrx aplicação nossa em outro lugar, fica bem organizado. E eu dou o ponto for huge, tá? Passando em quem? O covid-19 effect que a gente acabou de criar. Legal? Vamos ver se funcionou isso aqui. Vamos dar um ngserve. Dá um refresh aqui. Vamos ver aqui no Redux DevTools. Olha que legal. Executei o get19 e logo em seguida ele já me executou o success. Só que não aconteceu nada. Ele executou o efeito colateral. Se a gente olhar até aqui, ó, dá um refresh aqui, ó, você vai ver que no network, provavelmente ele já deve ter até executado aqui o nosso, aqui, ó, chamou o nosso covid19 JSON. Tá vendo? Só que por que ele não fez isso? Você lembra que aqui no Redux a gente só registrou a get covid19 data? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai registrar a get covid19 data success. Como que eu faço isso?
Então, para facilitar, eu copiei aqui. Opa. Success. E aí, aqui, também ele vai chegar a ação, porque a ação, essa ação ela tem um payload. E aí eu vou falar assim, ó, load igual a false, porque não está carregando mais. E vou falar que minha action, quer dizer, meu data, né, é igual a action.data. Vou reiniciar aqui porque ele não está compilando sozinho. Vamos lá. Aqui. Vamos ver aqui, ó, como que ficou? Então, ó, executei a ação getCov19, então ela executou meu efeito colateral e o meu efeito colateral executou o getCov19 success, que se verificar aqui no meu estado, tá aqui os dados. Então vamos rever o que a gente fez. Vamos fechar tudo para rever. Legal? Então o que a gente fez? A gente criou um arquivo chamado cov19effect. Legal? Criou um serviço. Esse serviço ele faz uma chamada HTTP para recuperar o nosso JSON lá. Lembrando que a gente está simulando um API REST. Aqui poderia ser muito bem o endpoint de uma API. Legal? Esse efeito colateral, então eu estou registrando aqui falando assim, ó, quando me executar a getCov19data, eu executo o serviço getCov19, o serviço cov19, executando a função getCov19data com efeito colateral, e no retorno da execução desse serviço, eu estou retornando a ação de sucesso. Logo isso, lá no meu reducer, quando eu executar essa ação de sucesso, onde eu espero um payload, que o meu payload é o meu data, eu altero o meu estado falando que meu load é igual a false e meu data é igual a action.data. Lembrando, nunca alterando na mão, sempre criando um novo objeto com nova alteração, porque o estado é imutável. E funcionou perfeitamente aqui a nosso efeito colateral. Tá, e agora como que eu trago isso pro componente? Como que eu mostro esses dados no componente? Fácil. Você lembra do seletor que eu falei que a gente ia criar? Que é o que eu gosto de fazer a brincadeira, falar aqui deu grande select no meu banco de dados store. Isso aí. Aqui no Reducer a gente vai criar agora um seletor. Então eu vou criar aqui, ó, importar dois caras aqui, adicionar dois caras, getFeatureSelector e createSelector. Então eu vou adicionar essa constante, que é o getCov19Feature, igual a createFeatureSelector and cov, que é, quando eu falo da feature, eu estou pegando o cara chamado cov19, aqui tem que alterar que está errado, cov19. Então aqui a gente registrou aqui o ponto for root, um objeto aqui, ó, cov19, cov19 reducer. Eu poderia ter outro objeto chamado aqui, sei lá, user reducer. Que aí o nome da minha chave, né? Eu vim aqui e passava aqui para selecionar essa tabela. Então pensa que isso aqui é igual uma tabela, fazendo uma analogia pro banco de dados normal. Aí eu vou criar aqui uma outra constante, tá? Chamada getCov19 data e state. Na verdade vou simplificar as coisas, vou chamar getDataState. Legal? Que ela é igual a createSelector. Ele passo a minha tabela, a minha feature, né? E uma função que seria a minha query. Que eu faço assim, state, beleza? State, ponto, quem quer selecionar o estado? Meu data, que eu declarei lá. Legal? Criei agora aqui o seletor. Agora como que eu faço para esse cara aparecer lá na minha tela?
Então aqui no meu Home Component, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar aqui uma variável chamada data, falada que é o tipo observable, tá? Do tipo n, array de n, legal? E vou falar aqui no meu constructor que this.data é igual a this.store, tá? .select, quem que eu chamo? Get COVID-19, get data state. Com essa forma, eu seleciono o estado que está aqui no meu reducer. Lembrando que esse data aqui, até colocar aqui no padrão, que a comunidade aderiu, é um observável. A gente acha até estranho, né? Por que eu estou criando aqui um data no constructor sem que ele gere um init executado e depois eu estou só despachando depois dessa minha ação? É reativo. É por isso que é programação reativa. Vou fazer um vídeo mais pra frente entrando mais em detalhes sobre isso. Legal? Legal. Agora eu crio aqui esse cara e agora eu quero listar os dados aqui na minha tela. Como que eu faço? Eu interpolo aqui, passando um pipe async, tá? Vamos ver se funcionou. Recompilar aqui, não estava falando na mão. Ó, ele trouxe dois objetos. Por que ele fez isso? Porque realmente é um objeto. Eu teria que colocar um outro pipe aqui. Cara, estivesse funcionando meu live reload. E aí tá aí os dados que a gente listou. Viu que fácil? Agora vamos revisar tudo que a gente fez. Authors. Aqui, dá um pause em tudo aqui. Então a gente criou aqui, primeiramente, a estrutura reducer, onde cria as ações. As ações são responsáveis por notificar que eu quero alterar o meu estado. Legal? Criei um efeito colateral. Então, toda vez que eu chamar a getCovid19, ele vai executar esse efeito colateral, retornando uma nova ação, que é o getCovid.dataSuccess, com o resultado da minha requisição MTP. Criei o Reducer. O Reducer é responsável por alterar todo o meu estado. Legal? Onde nesse Reducer eu estou registrando duas ações, que é o getCovid19Data e o getCovid19DataSuccess. Legal? Criei um seletor, tá? Que é o getCovid.dataState, que esse cara aqui é responsável por selecionar os dados no meu reducer. Legal? E criei o meu estado, que é basicamente uma mera representação do meu COVID-19 state. Aqui no meu módulo eu registrei o meu reducer, importei o DevTools para nos auxiliar aí no desenvolvimento, um HTTP Client Module, que é para fazer as requisições HTTP, e registrei o meu efeito colateral, que é o getCovid, que é o COVID-19 Effect. Legal? Beleza. Aqui em serviços, eu criei aqui uma simples função, que é o getCovid19Data, que retorna um get de uma requisição HTTP lá no nosso JSON. E aí aqui no meu componente, no meu Home Component, basicamente, no init eu despacho a minha ação, que é o getCovid19Data, e falo que data, aqui no meu constructor, é igual o select do meu getDataState, onde no meu HTML eu fiz uma brincadeirinha aqui para listar os meus dados na tela. Lembrando, é um observable, então como é um observable, eu sempre uso o pipe async para listar esses dados na interface. E aí eu coloquei um data JSON, um pipe JSON aqui só para nos listar aqui. Então vamos ver. E voilá, está funcionando a nossa aplicação.
Isso aí. Aqui no DevTools a gente consegue rever aqui os passos a passos das ações que a gente chamou, consegue avançar. Tá vendo que legal? Retroceder. Isso é muito legal para debugar. Muito legal. Consigo exportar os dados. Então, ele me dá um state.json aqui. Isso aqui é muito legal. E é isso aí, galerinha. Espero que tenha gostado aí. Pretendo trazer muito conteúdo neste canal do YouTube. É o meu primeiro vídeo aqui que eu estou fazendo aqui para auxiliar a comunidade de desenvolvimento. Tem muitos temas aí legais que eu vejo que a galera ainda patina um pouco. E eu vou trazer um pouco do meu conhecimento, como também quero trazer outras pessoas neste canal. Muito obrigado, galera. Nos vemos no próximo. Ah, e lembre-se de se inscrever e dar o joinha aqui embaixo. Agora, para o começo, eu acho que isso é muito importante para a divulgação dos meus vídeos.